O Senhor fala que vai trazer 3 rompimentos. Ele vai ministrar em 3 áreas da nossa vida. Ele diz que vai endireitar os caminhos tortos. Ele diz que vai quebrar os portões de bronze e os ferrolhos de ferro. Diga comigo 3. Diga 3. O número 3 na Bíblia é curioso. Existem muitos números 3 na Bíblia. Talvez os matemáticos que estão neste lugar saibam dizer por quê. Começa com um Deus que é triuno. Deus é triuno, diga triuno. Cadê a turma que esteve aqui sexta-feira pegando fogo aqui aprendendo? Nós aprendemos que Deus é eternamente existente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso? Então, nós cremos em um Deus, em um único Deus, eternamente existente em 3 pessoas. Vamos lá para toda a igreja. Isso aqui é didaquê, isso aqui é a expressão de fé de todo cristão. Diga comigo, nós cremos em um único Deus. Faz assim com a mão, em um único Deus. Eternamente existente em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. De novo. Nós cremos em um único Deus, eternamente existente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora só vocês, 1, 2, 3 e nós cremos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, aleluia! Olha! Isso faz parte da doutrina da Trindade. Acreditar em Deus como único e um Deus que se move como 3. Ele se apresenta assim, na pluralidade. Quando a Bíblia diz que Deus foi fazer o homem, Ele disse, façamos o. Ele não disse para Ele mesmo, Ele disse para Ele como Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem, a Trindade estava em ação. E Ele fez o homem tricotômico. Diga tricotômico. E não dicotômico. Há uma linha que diz que o homem é feito da dicotomia, que o homem é constituído de alma e corpo. Isso não é verdade. A Bíblia deixa claro que nós somos constituídos de 3 partes: corpo, alma e espírito. Então o homem foi feito pela mão de Deus, como imagem e semelhança de Deus. Como Deus é triuno, o homem também é triuno. Ele é um, mas ele é 3. Ele é um espírito que possui uma alma que tem um corpo. Quando eu estou pegando essa Bíblia, o meu corpo está pegando essa Bíblia. Então é o Zezinho que está pegando essa Bíblia. Zezinho sim, mamãe. Quando eu começo a chorar, como eu vi aqui no louvor, não aguentei as lágrimas descendo, a minha alma estava reagindo à presença de Deus. Eu estava chorando. A minha alma é Zezinho também. Zezinho sim, mamãe. E quando eu sinto o Espírito Santo me conduzindo, a convicção crescendo, e eu realmente sendo mudado de dentro para fora, louvando a Deus, adorando a Deus, tendo consciência do plano de salvação, da comunhão com Deus, que hoje eu sinto, é o meu espírito que está sentindo isso, e o meu espírito é Zezinho sim, mamãe. Então são 3 que se movem diferente, mas que ao mesmo tempo é um, não dá para se mover um sem o outro. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você se prostra diante do Espírito Santo, você está se prostrando diante do Filho, que é Jesus, e se prostrando ao mesmo tempo diante do Pai, que é Deus. Quando você se prostra diante do Pai, está ao mesmo tempo se prostrando diante do Filho e diante do Espírito Santo. Quando você dá honra para um, está dando para o outro e para o outro ao mesmo tempo, porque os 3 são um. Jesus falou, eu e o Pai somos um. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, 17, diz que o Senhor é o Espírito. Falando de Jesus, o Senhor Jesus é o Espírito, com E maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo. Então Jesus e o Espírito Santo também são um. Jesus falou, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, serei ele comigo. Quem falou? Foi Jesus ou não foi? Mas no versículo seguinte ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem estava falando, Jesus ou o Espírito Santo? Os 2 e um ao mesmo tempo. Porque os 2 são um, os 3 são um. Amém? Para você que ficava, essa igreja ensina a gente a adorar o Espírito Santo. Deus me livre. Adorar o Espírito Santo, negócio, eu adoro a Deus. E o Espírito Santo é quem, bobo? O Espírito Santo é
O Espírito Santo é? E quando começarmos a honrá-lo como Deus que Ele é, darmos a Ele o mérito de Deus que Ele é, Ele virá. Uma coisa é você se relacionar com o presidente da nação através de carta, através de celular. Outra coisa é você estar do lado dele, viajando com ele, conversando com ele. É diferente ou não é? É ou não é? Uma coisa é você adorar Deus na consciência de que Deus está no trono. Uma coisa é você adorar Jesus na consciência de que Ele está no trono. Outra coisa é você andar com Jesus pessoalmente. E eu vou te dizer, você não consegue andar com Jesus. Você não consegue andar com o Pai, porque você não consegue subir ao céu. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, só Jesus subiu. Ninguém consegue subir, um dia subiremos. Só existe uma maneira de andarmos com o Pai e com o Filho. É por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está na terra. Por isso que o apóstolo Paulo termina em 2 Coríntios, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus já foi expressado na cruz, a graça do Senhor Jesus já foi expressada na cruz, amém? Isso é passado, já aconteceu, já está claro que Ele nos amou, já está claro que a graça veio sobre nós. Mas quando Ele fala do Espírito Santo, Ele não fala do passado, Ele fala, e a comunhão do Espírito Santo. Comunhão é o quê? É relacionamento, é algo que tem que acontecer agora. Não existe comunhão à distância, comunhão é estar perto. Então só existe uma maneira de andar com o Pai e com o Filho, é tendo comunhão com o Espírito Santo. A cada dia que passa eu fico mais convencido, e eu procuro um beco, mas eu estou num beco sem saída. Não tem como viver diferente. Não tem como ser vitorioso. Não tem como ser cristão de verdade sem o Espírito Santo. Deixa cair a ficha. Deixa cair a ficha. Amém? Amém? Você já entrou no seu carro e pediu o Espírito Santo? Senta aqui do meu lado. Você já entrou num quarto para orar de Espírito Santo? Vem aqui, agora só nós dois. Pastor, Deus me livre, vai que quem vem é o capeta. Tem gente que pensa isso. Você está debaixo do sangue de Jesus. O próprio Espírito Santo aplicou o sangue de Jesus sobre você. O diabo não chega nem perto de você quando o Espírito Santo vem. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Então, número 3 na Bíblia é curioso. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o homem da tricotomia. Eu vejo no tempo de Noé, quando as águas estavam já há mais de 100 dias na terra, aí Noé envia um corvo para saber se as águas secaram. O corvo volta. Aí depois ele envia pela segunda vez um pombo. Aí o pombo volta, e ele envia pela terceira vez o pombo, e o pombo volta com uma oliveira, com um galinho de oliveira no bico. Aquela oliveira representa Jesus Cristo, a oliveira verdadeira, dizendo que haveria ali um novo tempo, uma nova história para a terra. Jesus Cristo foi apresentado naquela oliveirinha, no bico da pomba, na terceira vez, porque tem a ver com o terceiro dia. Jesus ressuscitou com quantos dias? No terceiro dia. Quando eu chego em Oséias capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos revigorará, nos levantará, e viveremos diante dele. Jesus chamou 12 discípulos, mas dos 12 ele escolheu 3 para estar perto dele, o número 3. Quando ele foi orar no Getsemane, pedindo, Pai, se possível passa de mim esse cálice, sabe quantas vezes ele fez essa oração? 3. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus pediu para Pedro dizer, tu me amas? 3. Caíram por terra. E quando os muros caíram por terra, a Bíblia não dá detalhe, a Bíblia não faz questão de ficar detalhando, mataram tantos gigantes, e aí Josué lutou e pelejou, não, foi insignificante os gigantes que estavam do outro lado, a grande luta era derrubar os muros. Depois que derruba o muro, a vitória já está ganha. Existem muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida, muitas vitórias que Ele quer liberar, mas porque tem um muro do medo no meio, você fica com medo do que está por trás do muro. Eu te digo, uma vez o muro caído, o resto é detalhe, Deus já te deu vitória. Por que eu estou falando do povo de Israel? Estou fazendo um paralelo a essas 3 barreiras que Deus rompe aqui, porque é justamente isso que acontece quando nós começamos a andar com Deus.
Quando eu me converto, quando eu recebo a revelação da salvação, quando eu entendo o plano da salvação e começo a andar com Jesus, da mesma maneira que Deus conduziu o povo lá em Israel, a partir do resgate de Faraó até a terra de Canaã, é a mesma coisa que acontece comigo e acontece com você. A primeira barreira que precisa ser enfrentada quando Deus quer salvar a nossa vida é derrubar o Faraó. Faraó na Bíblia representa Satanás. Diga comigo, Faraó representa Satanás. A Bíblia diz que o Deus deste século, segundo Coríntios 4:4, o Deus deste século, referindo-se a Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho, que é a imagem de Deus. O Deus deste século é Satanás. Jesus falou assim, ó, o príncipe deste mundo, que não tem nada a ver comigo, está chegando aí, referindo-se a Satanás. O apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Então Satanás é como se fosse Faraó, e as pessoas que ainda não entenderam o plano de salvação, que ainda não se converteram, está debaixo da escravidão de Faraó. E quando Deus começa a trabalhar com essas pessoas, como Ele começou a trabalhar na minha, da mesma maneira que Ele fez com o Faraó, quebrando cadeias, Ele faz com você e faz comigo. Muitos de nós que estamos aqui poderiam dizer coisas parecidas com o que aconteceu lá em Faraó. Pastor, para eu me converter foi uma luta, e aconteceu coisa, eu já estava entendendo, eu já estava sentindo vontade, eu já sabia que eu precisava, mas eu estava endurecendo por causa da vergonha, por causa da timidez, eu sabia que as pessoas iam me criticar, mas enquanto eu não me entreguei, aconteceu cada coisa, pastor. Meu Deus, aconteceu coisa demais, acidente querendo acontecer, perdendo coisa, briga e confusão. Enquanto eu não me entreguei, não parou a confusão. Foi a mesma coisa comigo. Em 97, quando eu decidi que ia me converter, a minha esposa e eu, lendo a Bíblia, quando decidimos, não, vamos nos converter, vai chegar a hora certa. A última viagem que nós fizemos para o sul do estado, o Faraó se manifestou. O Faraózão, Satanásão, feiozão, desdentadão, sujo. Nós fizemos uma turnê aqui para o sul do estado, e nós viemos de Picos, passamos por Oeiras, entramos em Floriano. Na estrada de Floriano para Itaueiras, naquela época estava tendo umas notícias que os caras estavam parando carro por aí, estavam matando gente, tomando carro. 11h30 da noite, quando a gente está andando sozinhos, solitários, naquela BR, aproxima-se uma Ranger, cheia de homens dentro. Eles passaram na frente do carro, aí diminuíram a velocidade, ficaram dançando na frente da gente, quase que fazendo o carro parar. Depois eles deixaram a gente passar e ficavam brincando atrás. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, pense no medo. O dono da banda já estava, o que vai acontecer? Gente, o que vai acontecer? Já estavam contando com a certeza que ia acontecer algo terrível ali. Eu já estava entregando a minha alma para o Criador, e eu disse, Senhor, se eu passar por essa, aí eu me converto. Eu já estava tendo certeza que eu ia me converter. E ali, não, macho nessa hora, meu filho, não vai para lugar nenhum, acabou o macho. Vai abrir macho, cabrito. Amigo, é igual a história da onça. A onça não pega porque se breou todo. Então, aí conseguimos chegar em Itaueiras. Enquanto a gente não conseguiu dar a volta, se desvencilhar daquele carro, a gente não foi embora. Na volta da mesma viagem, a gente está chegando em Picos, de volta, por outro caminho. E ali já na certeza que a gente ia se entregar, o faraózão mandou, foi um cavalo. O cavalo entrou no meio do carro na hora, pá! Quase que o carro se desgoverna e sai do caminho. O dono com sono, já era meia-noite, só andava meia-noite, só andava de noitão. E o cavalo ficou estirado lá no chão. E eu mais uma vez disse, se eu chegar em casa, eu quero pelo menos chegar. Se eu chegar em casa, acabou-se. Cheguei em casa, entreguei minha vida para Deus, eu larguei a banda. Então o faraózão caiu por terra, foi assim. E eu sei que tem muita gente que para se converter foi uma luta. A mãe, o pai, o amigo pelejou e falou. E a pessoa foi aqui, foi agora. Tem gente que Deus trabalha, se converte só depois do acidente. Lá no leito de morte, já quase morrendo. Sabe o que é isso? Guerra espiritual. É o faraózão, Satanás, que não quer deixar você sair. E fica dizendo, não, teu pai morreu assim, tua mãe morreu assim nessa religião, tu tem que morrer assim. Faraó quer que você morra escravo, mas Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí, quando você é
decide, porque a decisão é nossa. Deus chama, Satanás chama. Deus chama, Satanás chama. Igual a história do muro. O cara estava em cima do muro e tinha um monte de anjos do outro lado do muro chamando: desce daí, vem para cá, desce daí, vem para cá. Aí ele viu que do outro lado tinha um monte de demônios e ficava lá de braços cruzados. Ele ficou curioso e ele perguntou para os demônios: por que é que vocês não estão me chamando igualmente os anjos? Aí o maioral dos demônios falou assim: ó, é porque o muro já é nosso, fica aí, você já pertence a nós. Hein? Quer mais? E os anjos chamando, eu sei que acontece isso, é uma guerra espiritual. Deus te chama de um lado, o diabo te chama do outro. Deus chama você para a igreja, o diabo chama você para a festa. Deus chama você para a intimidade, a casa de oração, e o diabo te chama para a festa de quadrilha, te chama lá para as festas juninas, para o bar, para o prostíbulo, para os motéis, e o diabo te chamando para a cachaça, te chamando para os vícios, e Deus te chamando para a vida, e a porta é estreita, e você começa a perceber que não vai conseguir direito entrar por aquele caminho. No entanto, do outro lado, a porta é larga, você faz o que você quer. Mas, meu irmão, quando você decide dizer sim para Jesus, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando você diz: Jesus, eu estou aqui, eu me entrego a ti, Ele derruba o faraó por terra e te torna livre. Livre! Livre, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, que nós outrora estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, e era por natureza filhos da ira, porque estávamos debaixo da influência das potestades do ar, dos príncipes, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas a graça de Deus se manifestou na nossa vida. Jesus se manifestou com a sua graça, e pela graça sois salvos. E a Bíblia diz que quando você se entrega para Jesus, Faraó perde as forças, e a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia, aleluia. Quando o povo de Israel foi liberto e chegou no Mar Vermelho, Faraó mandou os soldados para pegar o povo de volta. Aí eu pergunto: tocou? Os soldados do Egito tocou no povo de Israel, sim ou não? Sim ou não? Eles tiveram acesso, eles tiveram oportunidade de tocar. Quando eles estavam pertinho de tocar no povo, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés tocar o cajado no Mar Vermelho. E enquanto o mar estava abrindo, sabe o que a Bíblia diz? Que o anjo do Senhor foi para o outro lado e estabeleceu uma coluna de fogo, de maneira que os soldados do Egito não conseguiu tocar o povo de Israel. E na teologia nós estudamos que esse anjo específico que foi para o outro lado para proteger o povo é uma teofania. Foi o próprio Jesus se manifestando por meio de um anjo do Senhor. Aleluia! O mesmo anjo que Deus disse para Moisés: Moisés, eu enviarei o anjo diante de ti. É o mesmo anjo que estava lá protegendo quando você entrega a tua vida para Jesus. Aí o faraó quer pegar você de volta. Eu me lembro que quando eu me converti, aí pronto, eu não sabia fazer mais nada, só sabia tocar guitarra. E agora, vou ver de quê? E na mesma semana, veio um dono de outra banda, colocando mais dinheiro para eu e minha esposa ir tocar na banda dele. Sabe o que foi aquilo? Foi o faraózão querendo pegar a gente de volta, querendo nos tocar. Aí nós fomos no pastor. Como é importante um pastor na nossa vida? Como é importante um líder espiritual, porque nós nos balançamos, quase que a gente disse sim, só que a gente disse: não, vamos dar a resposta depois. E eu fui para o quarto chorar, e minha esposa foi chorar do outro lado, porque a gente não queria mais voltar, mas eu estava passando necessidades, eu não tinha do que viver. Aí à noite nós fomos na casa do pastor, e disse: pastor, está acontecendo isso, mas eu não quero, mas eu não sei do que viver. E o pastor, ao invés de passar a mão na cabeça, disse: ah, meu filho, vai, pode ir, vai ganhar teu dinheirinho. Sabe o que o pastor falou? Ele disse: se vocês voltarem para lá, vocês serão semelhante ao cachorro que vomita e engole o vômito de volta. Vocês serão semelhante ao porco que quando a gente lava vai de volta para o lamaçal. Se vocês voltarem para lá, o diabo não vai deixar vocês mais vir para cá. É o diabo querendo levar vocês de volta. Naquele momento a convicção completou. E eu disse: pastor, eu posso morrer de fome, mas para o mundo eu nunca mais volto. E o faraózão quebrou as cadeias. O faraózão não pôde mais tocar na gente. Naquela mesma semana, Deus abriu uma porta nova e nós começamos a trabalhar e ganhar dinheiro. Aleluia! Quando você se converte, você sai do mundo. Aí o faraózão manda os soldados querendo pegar você de volta. Já teve muita gente que falou: pastor, eu não entendi, a minha vida era tão tranquila. Aí eu me converti, começou a acontecer um monte de coisa. É o faraó mandando os soldados para pegar você de volta. Mas como, pastor, eu me converti? As coisas não deveriam melhorar para mim?
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando um preso está lá atrás das grades, a polícia precisa ficar trabalhando por ele? A polícia fica tranquila. Mas na hora que ele se solta, a polícia, vamos correr, vamos ter que pegar de volta, Eu sei que é o contrário, porque a polícia é do bem e o bandido é do mal. No nosso caso, nós os presos somos do bem e os demônios são do mal. Quando você é solto da cadeia do diabo, eles ficam tudo doidos para pegar você de volta. Se você se converteu e algumas coisas começaram a dar turbulência na sua vida, é um bom sinal. Significa que você está liberto e Faraó está querendo pegar você de volta. Mas a promessa é que se você preencher a tua casa, o maligno não vai te tocar. Se você se encher de Deus, o diabo nunca mais vai poder te tocar. E Faraó vai ficar para trás. E Deus vai chegar um momento em que Deus vai fazer com que os demônios que foram designados para atacar a tua vida sejam engolidos pelo mar. Faraó perca total acesso sobre a sua vida e você será totalmente livre. Diga livre. Pastor, livre para quê? Livre para a segunda etapa. Porque vem o mar. Depois que Faraó perde a força na sua vida, vem o mar. Diga mar. Mar. Quando você vai estudar sobre algumas simbologias bíblicas, você vai perceber que o mar representa problemas. Tempestades acontecem no mar. Navios são naufragados no mar. Pedro queria andar acima do mar, da água, e o vento soprou. Então o mar representa problema. Aquele mar, espiritualmente falando, para nós hoje, representa problemas. Quando o Faraó perde as forças na sua vida, quando ele não tem mais acesso ao seu corpo, à sua vida, quando ele não consegue mais tocar você, sabe o que ele vai fazer? Ele vai mandar os agentes dele. Ele vai mandar os agentes para gerar problema na sua vida. Para começar a fazer coisas, tempestades na sua vida, para você ficar enrolado com problemas, e para você começar a se acomodar, para você começar a retroceder e perder o ritmo. Tem gente que entrega a vida para Jesus, é uma bênção, daqui a pouco começa a acontecer algumas coisas, ao invés de ela intensificar a busca em Deus, elas fazem é se acomodar, porque ficam entretidas nos problemas, daqui a pouco não tem mais força para ler a Bíblia, começa a diminuir o tempo na igreja, e ela vai sendo engolida, daqui a pouco ela está uma cristã, um crente, mas não está fazendo diferença. Porque quando o diabo não consegue te prender de volta, ele vai tentar essa segunda etapa. Para ele é vantagem pegar você e deixar você dentro da igreja, acomodado, sucumbido de problemas, envolvido nos seus próprios problemas, e acomodado de uma tal maneira que você não tem força para andar. Para ele é vantagem. Por quê? Porque um crente livre, um crente solto, um crente pegando fogo é uma ameaça para o inferno. Porque quem está livre, quem está cheio de vida, cheio do fogo, começa a atrair outras pessoas para o ambiente. E isso para o diabo não é bom. Então cuidado quando você está passando por algum problema, e ao invés de intensificar a sua vida na igreja, ao invés de intensificar a sua vida com Deus, você retroceder, porque é isso que o diabo quer. Existem alguns problemas que Deus permite na nossa vida, e Deus tem propósito de nos dar mais maturidade. Quando você vai para capítulo 5 de Romanos, a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Quando nós passamos por problemas, e esses problemas vão gerando paciência, vão gerando esperança, e essas coisas vão nos dando maturidade, de tal maneira que mesmo o diabo mandando problema para nós, esse problema não nos afete, porque nós criamos raízes, criamos firmeza no reino de Deus. No meio do problema, Deus quer que você aprenda a ter maturidade e não venha retroceder. Use como aquela frase: cada pedra que jogarem contra você, usa elas como degraus para subir mais alto. Eu deixei de ir para a igreja, por quê? Porque meu marido voltou a beber. Porque o meu marido voltou a fumar, porque o meu marido começou a rir, porque minha esposa começou a rir, porque meus pais começaram a rir. Meu amigo, se os problemas se intensificaram, é hora de você intensificar e subir para um outro nível. Por quê? Porque o mar vai se abrir na tua frente. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse momento dos problemas não é momento de você ficar lamentando, é momento de você agir, de ir para cima. Quando o mar estava na frente e o povo lá atrás, sabe o que Moisés fez? Meu Deus, o que será de mim, minha reputação? Eu tirei o povo, dizendo que o povo ia para Nova Canaã, onde nós estamos aqui, meu Deus. Oh, meu Deus. Sabe o que Deus falou?
Moisés, por que clamas a mim? Não é para clamar não? Esse não é momento de clamar, esse é o momento de agir. Diga ao povo que marcha, para onde? Tu vai passar no meio desse mar, Moisés. Verdade, Deus. Usa o cajado. Você sabe o que é cajado na Bíblia? Você acha que tem algum poder naquele cajado? Cajado na Bíblia representa autoridade. Sabe o que Jesus falou? Eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Ei, existe um momento de você chorar, sentir a presença de Deus, clamar pelo revestimento do Espírito Santo. Isso nós temos que fazer sempre. Mas existem momentos que o diabo se levanta contra você, que não é para você ficar... Não, é o momento de você pegar o cajado da autoridade e dizer: diabo, sai do meio. Todo problema eu declaro que sai do meio. Como nós ouvimos esses dias sobre profetizar. Meu irmão, aprenda a profetizar. Começa a declarar que o diabo que cavou a cova para você, ele mesmo vai cair nela. Começa a declarar que o diabo que armou o laço para você, ele mesmo vai cair nela. Que o tiro vai sair pela culatra. Comece a declarar que os demônios que se levantaram contra você vão se arrepender, porque vão passar o resto da eternidade aprisionados no abismo, porque ai daqueles que tocaram nos ungidos do Senhor. Tem momento que não é para chorar, é choramingar, e meu Deus, não, tem momento que você levanta a testa de bronze e diz: Satanás, vem pro ringue, sai, usa a autoridade que Deus te deu, aleluia, e o mar vai abrir, e vai ter uma multidão atrás de você, a tua família, teus amigos, teus colegas que criticavam você. Virou crentinho, não bebe mais, não vai mais para a festa. Eles vão vir atrás de você para atravessar também o mar, porque ele viu que você atravessou, eles vão atrás de você. Aleluia. E quando você realmente é livre das garras de Faraó, e começa a usar autoridade, começa a atravessar o mar de problema, ganha autoridade, ganha maturidade, experiência, esperança. Aí o diabo vai tentar fazer a última coisa, que é gerar medo na sua vida. Ele não pode mais tocar em você. Ele já viu que os problemas não te barram, pelo contrário, ele vai inventar alguma coisa para gerar insegurança para você. Tem gente que de repente, do nada, é acometido de uma surpresa, perde o emprego da vida, ou o casamento, de uma vez só, ou de repente perde um ente querido e aquela pessoa tinha a alma ligada, e desestrutura a sua vida, e ela começa a ficar insegura a respeito do futuro, insegura a respeito da própria vida. O diabo quer causar medo em você, o diabo quer apavorar você. O diabo não quer que você tenha certeza do seu futuro. Olha, irmão, eu estou aqui para te dizer o seguinte: você não está aqui para viver segundo os seus instintos, viver segundo as circunstâncias. Você está aqui para viver o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Começa a chutar o medo, se encha de amor, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Começa a se encher de Deus e o diabo não vai conseguir implantar medo dentro de você, porque o medo é inimigo da fé. Tem gente aqui que Deus tem um chamado poderoso para fazer coisas grandes, seja na área ministerial ou empresarial, mas elas ficam assim envolvidas com medo, elas não rompem. Porque também, se você entrar com esse espírito, com essa natureza do medo, você vai se perder. Porque o medo é inimigo da perfeição. O medo é inimigo da fé. E a Bíblia diz que o que não é de fé é pecado. E se você estiver em pecado, Deus não age, porque Deus não se compactua com o pecado. Você precisa estar em plena certeza de fé, consciência limpa. O diabo não pode contaminar você. Então ele é muito sutil. A Bíblia diz que ele atua através de sofismas. Diga sofisma. Diga sofisma. Sofisma é mentira com cara de verdade. O apóstolo Paulo vai dizer que nós cristãos temos uma batalha constante. Ele diz que as armas da nossa milícia, 2 Coríntios 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais. Milícia é luta, peleja. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Viu aí o músculo do Popeye? Depois do espinafre?
são poderosas em Deus. Faz de conta que vocês estão vendo assim o músculo de Sansão. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Fortalezas com o nome de muros de Jericó. Quando o diabo não pode mais tocar você, e quando ele não consegue mais barrar você por meio dos problemas, ele vai tentar atacar você da mesma maneira que ele atacou Jesus no Getsemane. Jesus, como Deus, sabia o que queria e para onde estava indo, mas como homem, ele chega para os discípulos e diz assim, ei, orem comigo, porque eu estou apavorado, eu estou com medo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sentiu medo. O cara faz fogo descer do céu, mata 850 profetas falsos. Era o Elias. O Elias fez fogo descer do céu, ele apavorou Acabe, apavorou os profetas falsos, ele matou os profetas, ele trouxe um avivamento para aquele lugar. Ele era um homem forte, convicto, ele disse, Deus, segundo a tua palavra eu vou orar, e o fogo desceu, e ele estava sendo o cara do momento, ele poderia guiar todo Israel a partir daquele momento, mas ele recebeu uma mensagem de Jezabel, e a mensagem de Jezabel disse assim, tão certo como vive a minha alma, que do mesmo jeito que você fez com esses profetas, eu vou fazer contigo. Aquilo entrou na alma dele. Ele ficou apavorado. O homem que sacudiu uma nação, agora estava correndo, ele correu 40 dias sem parar. Com medo. O maior inimigo da nossa fé é o medo. Mas eu tenho uma notícia para você, estou me arrepiando todo aqui, aleluia. Porque embora Jesus teve medo, ele enfrentou o medo e venceu por nós. Ele disse, eu deixei o exemplo, como eu vos fiz, passais vós. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Meu irmão, eu já consegui tirar do meu medo coragem. Eu já fui expulsar demônio com tanto medo, que eu estava aqui em pé, com calça social, que antigamente eu usava aquelas calças bem mais pantalona. Parecia um velhinho de 80 anos. Gente, não dava para saber. Eu estava aqui firme, fingindo que eu estava firme. Sabe o que o demoniado falou? Com o olho fechado ele disse, ele está com tanto medo que está tremendo as pernas. Eu corri mais de 60 dias. Rapaz, o medo é uma coisa do inferno. Só que aí o diabo, ele é bobo ao mesmo tempo, porque quando ele falou aquilo, me veio uma coragem, irmão. Ou eu corro, ele corre. Então vai ser ele. Na mesma hora eu expulsei o demônio. O medo foi apavorado para ele. Uma vez expulsei o demônio de um jovem que tinha uma feiticeira lá na hora. Eu dizia, sai demônio, a feiticeira dizia, não sai não, fica aí. A casa lotada de gente. E eu peguei na mão dele, sai demônio. Pois ela veio e pegou no dedinho dele, fazendo o nome disso é ponto, na macumbaria. Ela fez um ponto lá no dedo dele, que meu irmão virou concreto, não tem que fizesse aquele demônio sair mais. Sai demônio, ela disse, fica aí. Eu disse para a família, vocês tiram essa mulher daqui, ou então vocês vão ficar com esse endemoniado aqui. Aí na hora que tiraram a mulher, que estava atrapalhando, o demônio saiu. E o menino, dormiu tranquilo. Eu fui-me embora, peguei a bicicletinha. Era uma bicicletinha. Fui-me embora, irmão. Eu não saí do quarteirão. Parecia que os demônios do inferno, todos, os que estavam presos no mar, no abismo, aquele demônio que a Bíblia está preso no abismo, parece que se soltou. Vinham tudo atrás de mim. E eu aqui na bicicleta, um cachorro banava o rabo, parecia que era a cauda do tiranossauro. Os meus sentidos foram tão aguçados, que se uma lagartixa saía aqui no matinho, eu pensava que era um leão, voando em cima de mim. E toda hora, sai já. Corri para casa. Isso era meia-noite, essas coisas acontecem comigo de noite. O cão é das trevas mesmo. Cheguei em casa, eu não tive coragem de entrar nem na cozinha, nem na sala, porque o inferno inteiro entrou comigo. Aí eu parei, me ajoelhei e me posicionei. Satanás, você não vai ficar aqui dentro, você vai embora. Foi uns 15 minutos de guerra para sentir que o ar foi limpo. Mas o medo desespera você. A presença do diabo causa pavor. Quem já sentiu isso? Medo de uma presença estranha?
Quando o diabo não consegue mais barrar você através dos problemas, ele vai tentar causar pavor, colocar uma insegurança. Depressão é uma obra do diabo, ansiedade é uma obra do diabo. Insônia, para você não dormir e depois ficar um zumbi aí, ó. Pulou lá do The Walking Dead. Eu tenho uma notícia para você. Tem café aqui, Jesus? Glória. O medo que o diabo causa em nós é porque ele consegue criar uma imagem de algo que está por trás do muro de Jericó. E às vezes, dependendo da estrutura da tua fé, ele faz você se enxergar como gafanhoto e enxergar o inimigo como gigante. Mas eu tenho uma notícia para você. Se o muro for quebrado, esses gigantes não vão valer nada diante de você. Por quê, pastor? Porque não é você na tua própria força agindo. Você só precisa ter a fé que faz você gritar, a fé que vai você tocar trombeta. Tocar trombeta é sinalizar, tocar trombeta é profetizar, tocar trombeta é dizer o que vai acontecer, e gritar é você intensificar a tua fé em oração, porque a Bíblia diz: clamai a mim em alta voz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você acionar a tua fé e profetizar como toque de trombeta, e se você gritar declarando a vitória, a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, aleluia. Cadê meu Jesus? A Bíblia está dizendo: eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os portões de bronze, e eu despedaçarei os ferrolhos de ferro. A Bíblia diz em Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. No capítulo 46 de Salmos, Deus falou assim: ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quebro o arco, corto a lança, queimo os carros no fogo, porque eu sou contigo. É Deus que faz por você. Muitas vezes você vai sentir medo, mas a prática da fé vai fazer com que isso vire uma realidade dentro de você. E o diabo perdeu. Porque todas as vezes que ele quiser colocar medo em você, a tua experiência diz que ele é igual um ratinho catita atrás de uma corneta, rugido como leão. Mas na realidade, a Bíblia diz que Satanás já está sendo pisado debaixo dos nossos pés. Eita glória! Romanos 16:20. Em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! Quem diz amém? Fique de pé, porque nós vamos clamar por essa unção de rompimento agora. Ora, baixar, abacanta, labai. Aleluia! Mas antes disso, eu quero te dar a oportunidade de você mesmo se sentir vitorioso na guerra. Como, pastor? Gritando. Como, pastor? Tocando trombeta, profetizando. E você vai identificar todas as cadeias da sua vida. E você vai declarar a queda do muro de Jericó. Você vai declarar que Faraó não tem mais poder na sua vida, que os problemas serão meios, caminhos de você crescer mais na presença de Deus, e que os muros de Jericó não vão se manter de pé. Os muros do medo, medo de casar, medo de avançar, de trabalhar, de fazer o concurso, medo de ser feliz, medo de dormir e não amanhecer vivo. Esses medos vão sumir da sua vida em nome de Jesus. Medo de morrer cedo, medo de perder o casamento, isso vai cair por terra. E eu te digo uma coisa, ei, presta atenção. Quando você vencer esse muro do medo, o diabo vai perder força consideravelmente na sua vida. Porque o medo atrai a maldição. Quando Jó
chega à conclusão de tudo que acontece na sua vida, o motivo pelo que tudo acontece, sabe o que ele disse? O que eu mais temia me veio acontecer. O que Jó mais tinha medo? Perder a família, perder os filhos, perder os bens que ele tinha, perder a reputação, e ele perdeu tudo. A palavra diz que ele trabalhou de maneira específica, mas isso é uma mensagem para nós. O teu medo diz que o diabo tem mais força do que Deus. O teu medo é uma maneira indireta de dizer: Deus, eu estou apavorado porque eu sei que o Senhor não pode me guardar. Quando a Bíblia diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. O teu bastão, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E depois disso eu sei que viverei, certamente a bondade e a misericórdia me alcançarão todos os dias, e eu viverei na casa do Senhor para sempre. Deus não quer que você permaneça na igreja alguns dias, alguns meses. Ele quer que você fique para sempre. Porque quando terminar esse tempo aqui, nós pulamos para a eternidade, na casa do Senhor, na presença de Deus lá. Você não vai se desviar da fé. Você não vai desistir do caminho. Você não vai retroceder. Não vai olhar para trás como a mulher de Ló. Você vai ficar firme até o dia do arrebatamento. Você vai subir e viver eternamente com Deus, em nome de Jesus. Amém? Tua família é abençoada, teu futuro é abençoado, você é um vencedor, você é mais do que vencedor, você nasceu para dar certo, você nasceu para avançar, você nasceu para ser autoridade na terra. Receba o poder de Deus, receba o poder de Deus, receba a autoridade, receba o cajado do Senhor. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Ele que levanta a tua casa, Ele que levanta a tua família. As barreiras estão sendo rompidas, 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 e grandes coisas vão começar a acontecer na tua vida. Grandes coisas vão começar a acontecer na tua casa. Diga comigo: Satanás, eu estou debaixo do sangue de Jesus e da unção do rompimento. E eu sei que você é o faraó desses dias. E eu declaro que você, Satanás, e todos teus demônios não poderão me tocar e tocar minha família e minhas coisas. Cai por terra em nome de Jesus. Mar, diga mar de problemas, eu te ordeno, abra-te, abra-te, abra-te diante de mim, porque eu vou passar em seco. Diga comigo: muros de Jericó, do medo, da insegurança, de problemas, eu declaro que maior é o que está comigo do que o que está no mundo. E essa é a minha vitória que vence o mundo, a minha fé. E pela fé eu declaro que todos os dardos inflamados do maligno sejam apagados agora. Coloca a sua mão agora na sua cabeça. Diga comigo: todo espírito de ansiedade, insegurança, depressão, espírito do medo, espírito da insegurança, da incerteza, da incredulidade, em nome de Jesus, a partir de agora não haverá guarita para você na minha mente, porque eu declaro que a minha mente é a mente de Cristo, e eu consagro
a minha mente para a obediência do Senhor Jesus, e todo espírito do medo na minha vida, em nome de Jesus, eu ordeno que saia agora, saia agora, saia agora. Faça 3 vezes assim, ó. Sai, sai e sai em nome de Jesus. Receba, 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 receba. Unção do rompimento. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba unção do rompimento. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Receba, 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 receba. Deus tem um chamado na tua vida, homem. Se posicione, que grande é o chamado do Senhor para a tua vida. Raba, baba, baba, show. Chicandaraba, xarabalai. Xerecandaraba, xorobobô. Xerebecandaraba, xerebecai. Xerebecandaraba, show. Xarabarabaraba, xorobobô. Xerebecandaraba. Xarabarabaraba, xorobobô. Xerebecandaraba, xarabababababababa. Vai pro outro lado, vai pro outro lado. Fogo, 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 fogo. De rompimento. Fogo de Deus. Para, 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 para. Para, 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 para. Choro, boro, 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 boro. Sai. Xere, bere, 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 bere. Xere, bere, canta, para, 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 para. Xere, bere, canta, para, 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 para. Xere, bere, canta, para, para, choro, boro, 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 sai. Xere, canta, para, 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 para. Fogo do Senhor para a tua vida. Fogo do Senhor. Fogo, fogo. Xara, para, 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 canta, para, para. Xere, bere, canta, para, para, sai. Xere, bere, canta, para, para, choro, boro, 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 sai. Xere, canta, para, para, xara, para, para, sai. Xere, canta, para, xere, canta, para, sai. Deus confirma o chamado na tua vida, homem. Foste chamado desde o ventre da mãe. Foste chamado desde o ventre da mãe. É por isso que algumas coisas com você é diferente do que acontece com os outros. Porque Deus tem um chamado na tua vida. Rica, choro, boro, 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 sai. Xere, bere, 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 canta. Para, 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 para. Xere, canta, para, 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 sai. Xere, bere, canta, para. Fogo! Fogo! Avivamento para a tua vida! Fogo do Senhor! Deus rompe coisas na tua vida hoje, mulher. E na tua vida, homem, coisas são rompidas agora. Vocês vão saber logo, logo. Foi naquele dia que Deus rompeu isso. Unção de rompimento.
livramento para a tua vida. Tua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Eu te declaro livre. Só apostólica para a tua vida. Fogo, 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 fogo de Deus para a tua vida. Fogo de Deus para a tua vida. Um rompimento que te leva para a ousadia. Deus manda você se levantar com ousadia, porque Ele tem um plano de te usar. Nesse ministério, nós não queremos que vocês venham atrás de nós. Nós queremos lançar vocês para frente. Queremos que vocês cresçam mais. Queremos que vocês avancem mais. Nosso papel é colocar vocês nos ombros e suportar para vocês irem mais longe. Em nome de Jesus. Tudo que recebemos em Bogotá, declaramos em dobro. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Pastor de Assis, a Regina não pôde vir, de casa ela recebe em nome de Jesus. Que você cresça mais do que nós, receba o manto. Carab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 a. Choroboroboroborobo, carababa.